Olá, meu nome é Bárbara Cristi, sou jornalista e apresentadora, sou do podcast De Frente com Elas e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa TV Call Center. E hoje nós temos aí uma convidada muito especial, um expoente da área de relacionamento com clientes, uma profissional muito respeitada em todos os lugares, em todos tudo que ela fez, né, de relevante, né, e que isso deixou marcas profundas de admiração. Dona Gabi, gratidão, que até gado aí para falar. Obrigada, gente. Prazer estar com você pela segunda vez. É verdade, né? Olha, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, como que você acabou entrando nesse mundo fantástico de relacionamento com clientes e depois nós vamos falar dos seus desafios, se como tá. Bom, meu nome é Cláudia Garbim, eu sou nascida e criada aqui em São Paulo, na capital. Hoje tenho 54 anos, sou casada, tenho 2 filhos, um já casado também, um outro mais jovem. Comecei minha atividade no call center aos 19 anos, fui operadora na época do Plano Collor e fiz toda a minha trajetória nesse setor. Então, trabalhei numa empresa que foi precursora do call center aqui, que foi a Telemarketing 4A, que você conheceu, depois foi adquirida pela Atento. Trabalhei também na Credit Card, na frente de telemarketing. Numa época, mais de 20 anos atrás, onde se vendia muito cartão de crédito por telefone. Tive também uma passagem pela Conta, que tive quase 4 anos, que foi uma grande empresa de call center também, até 2010. E depois decidi empreender e ter o meu próprio negócio. Hoje eu lidero a Reciclar. A Reciclar é uma empresa de gestão do conhecimento. A gente trabalha muito focado para clientes de call center e para empresas que terceirizam o seu call center. E como é que a gente faz isso hoje? Faz isso hoje através de plataformas de treinamento para esses terceiros e para construção também de materiais, de conteúdo, de programas de treinamento com tudo isso. Então, a gente foi mudando um pouquinho, mas sempre trabalhando em prol do setor, sempre nesse segmento, sempre assistindo a evolução do segmento e agora, mais recentemente, com tudo que a gente está assistindo de inteligência artificial. Então, a gente tem um foco bem grande nisso, um investimento importante em inteligência artificial, que é para onde está todo mundo indo. Exatamente. E a gente olha hoje não só na parte do relacionamento com o cliente de forma geral, mas no nosso caso específico, hoje nós lidamos com aquele agente que atende o cliente, e todo o nosso escopo é focado nessa pessoa, nesse profissional. Tudo que a gente desenvolve hoje é para o desenvolvimento dessas pessoas que estão na ponta atendendo o cliente. Perfeito. Cláudia, você fez uma trajetória maravilhosa e a grande curiosidade que o pessoal fica é assim, uma executiva de muito sucesso. Por que ela chega a ter um modo? Porque você nasceu empreendedora, mesmo sendo empreendedora assim, mesmo você é empreendedora. Mas entre ficar na zona de conforto, né? Que é lógico que muita pressão, muitos desafios e tal. E até assim, pensar, eu vou empreender, né? Só que no empreender, você tem muitos riscos, né? É lógico que você fez tudo isso de forma muito calculada, né? E acreditando muito no seu talento para desenvolvimento, né? Eu queria que você contasse um pouquinho isso aí, porque o pessoal pensa assim, no outro dia está tudo funcionando, já tem um monte de clientes, não é bem assim. Né? Não é bem assim. Eu acho que hoje eu tenho uma empresa há 13 anos. Hoje é fácil falar. Eu falo assim, o pior a gente já passou. Sim. Porque realmente. Os primeiros dias os primeiros anos, viu? São os dias não, os primeiros anos que você sabe assim, depois que você sai e você. A gente deve ter ficado todo esse tempo no mercado, né, como CLT, circulando bastante. Mas na hora que você sai, você perde todos aqueles sobrenomes. Exatamente. E é você, óbvio, tem muita gente que te apoia, tem gente que nem lembra de você. Sim. E você tem todas as dificuldades de qualquer negócio. Então,
mesmo você tendo relacionamento, você estruturando sua linha de produto, você desenhando um plano de negócios direitinho, né? Porque a gente aprendeu isso, a gente fez isso. Mas na hora de executar no seu negócio, não são todas as portas abertas e você tem muita dificuldade. E ainda no nosso negócio, quando eu me lembro bem, quando eu comecei, que a gente falava assim, poxa, vamos trabalhar com treinamento, e a gente fala, treinamento não dá trabalho. E hoje, quando a gente olha e fala assim, puxa, treinamento dá muito trabalho. E o que mudou de treinamento? A gente brinca assim, pô, a gente vem lá da época da transparência, do flipchart, do PowerPoint. Hoje, quando você fala assim, gente, fazer um material de treinamento, fazer um plano de aula, usar as metodologias disponíveis, isso, agora, você colocar isso dentro de uma estrutura que está funcionando, do qual você tem com tudo aquilo que tem lá, trazer a tecnologia, fazer o negócio ficar de pé e dar dinheiro. Então, tem que tudo dar certo, gente. Por mais que você tenha relacionamento, você conheça o setor que você está entrando, você vê tudo isso, você tem dificuldades, como qualquer um. Assim, da pessoa que monta uma lojinha até você montar uma grande tudo. Dá trabalho, requer dedicação, vai comprar muita porta fechada, vai tomar muito não. Sim. E eu te falo assim, a bagagem que eu adquiri das empresas grandes foi o que realmente me ajudou a seguir. E perseverar e saber assim, puxa, eu já fiz isso em outro lugar, eu sei onde está. Óbvio, o cenário muda, o contexto econômico muda, a atualização do produto é constante, mas se você tem a formação certa e o foco é a determinação, você tem o conhecimento, você tem tudo, cansa e desiste no meio do caminho, como muita gente que a gente conhece desistiu no meio do caminho. E a atualização tecnológica sempre. E a atualização tecnológica sempre, eu te falo assim, hoje a gente trabalha muito com tecnologia. E o meu DNA não é de tecnologia, né? E eu sempre gosto de falar disso, porque a gente trabalha com bancos, e a gente tem uma plataforma de treinamento. Você fala assim, poxa, plataforma de treinamento tem muito risco, não tem nada. E aí a gente foi, né, ganhando corpo nesses clientes e tudo mais, ganhando relevância, e nós começamos a ser auditados pelas áreas de segurança da informação. Eu me lembro até hoje, a primeira auditoria que nós recebemos de um banco, eu falei, gente, onde a gente se meteu? Porque realmente, a gente só queria fazer treinamento. Parece que você está num julgamento. E o negócio, exatamente, e o negócio levou a gente para outro lado. Então eu falo também isso, né? Hoje, que a gente não desenhou nunca, se qualquer anotação lá de onde eu vou ter um negócio, pega suas anotações, isso que a gente não está escrito em lugar nenhum, que a gente nunca imaginou que ia chegar aqui. E essa questão da tecnologia e de tudo isso que vem hoje com as questões de segurança da informação, todos esses cuidados que a gente tem que ter, a gente tem que aprender. Exatamente. Então, não é só eu falo assim, não, você trabalha com tecnologia, não. Eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com segurança da informação, eu trabalho com inteligência artificial, eu trabalho com gente, tenho sócio. Dentro das leis que então, quando você fala de ter um negócio, ficou tanta matéria junto, ficou tanto assunto junto, que você tem que estudar tudo. Eu tenho que ler sobre tudo. Interessante, em 2000 eu também decidi ser consultor. E isso aí, lá nas empresas e tal, você mandava uma proposta e as pessoas que eram seus pares, a pessoa falava assim, nossa, mas o que ele ganhava isso aqui, pô, ele quer ganhar agora 2 vezes mais, não sei o que e tal. Aí eu falava, cara, olha, você aí, a empresa está te pagando o teu salário, mais 102% de encargos. Certo. Tá? Eu tenho isso. Eu tenho da minha parte. Outra coisa, todo o escritório, aqui você tem os escritórios com tudo. O escritório, todos os custos, até no cafezinho, sou o banco, e a estrutura do pessoal e tudo mais. Então, assim, não tem uma visão míope tão pequena. Assim, um dia você pode vir a ser o consultor, mas você tem que pensar grande. Tem que pensar grande. E em cima disso, tem um ponto que assim, quando eu comecei, tinha eu mais uma ou duas pessoas assim, que me apoiavam tal, né, na estruturação do produto e tudo. Eu falei assim, puxa, é tão difícil, porque a gente tem que trabalhar durante o dia para pagar a conta no dia seguinte, a gente fala, porque droga, para comer o jantar, é exatamente isso. E era sempre essa visão de projeto. Então eu tenho que vender hoje um projeto, entregar o projeto, vender outro projeto. Eu falei assim, puxa, eu tenho que ter uma receita recorrente. Eu tenho que criar um negócio
que eu gere valor. É óbvio que você tem projetos também, você está gerando valor para aquilo, para o seu cliente, mas eu tenho que pensar no negócio que eu consiga escalar, que eu consiga crescer, que eu consiga... Sabe que chegou o dia primeiro, eu vou mandar nota 12 meses por mês? Sim. Então eu não tenho essa preocupação, eu tenho que pensar nisso. E a gente foi. E eu e a André, André minha sócia, a gente assim, André, vamos montar um negócio de qualidade, fazer monitoria, que é um negócio que a gente entende e tal. Isso lá em 2014, 2015. E aí a gente, vamos, começamos a desenhar tudo isso, porque a gente vai ter contratos de, com receita recorrente, vamos construir um negócio e tal, para não ser só a gente como consultor, mas para a gente efetivamente ter um negócio. E nesse meio do caminho, um dos nossos clientes falou assim, puxa, a gente queria construir, queria ter um repositório dos nossos materiais de treinamento para que os nossos terceiros acessassem. E eu sempre, lá na Reciclagem, como sempre, essa história, a gente só tinha um dinheiro. Ou a gente fazia qualidade ou a gente fazia plataforma. E o André, já estamos com o cliente aqui querendo, vamos para a plataforma. A gente abortou o projeto de monitoria e fomos para o projeto de plataforma, que é o que temos hoje. Sim. Foi o que cresceu e conseguimos criar esse modelo de negócio com cliente, com contratos de longo prazo, com uma receita recorrente, que nos deu muito mais conforto para crescer. Óbvio que tem todo investimento, a gente teve anos duros, anos difíceis de investimento, de você criar um produto, de criar tudo que a gente tem hoje 100% do código é nosso, então tudo que está lá foram anos da nossa experiência dentro do setor para atender a dor do usuário. Então o caminho é muito longo e muito cansativo. Então hoje quando a gente olha e fala, puxa, e agora? Agora eu vou começar tudo, eu começo de novo, porque agora tem a IA, começa zero apontador, começa tudo de novo. Então, você não para de inovar, você não para de estudar, você não para de trazer, porque o cliente também tem coisa nova, né? A gente está mudando e o cliente também. E quando você leva numa frente de treinamento, uma inovação, como a gente está propondo agora para os nossos clientes, é muito legal, porque quando ele está dentro da casa dele, não necessariamente o treinamento é uma prioridade na fila de projetos dentro do cliente. Então, quando eu consigo fazer isso, o meu cliente é a prioridade para mim. Então, eu consigo entregar rápido aquilo que muito provavelmente, talvez dentro de casa, ele não tivesse na mesma velocidade. Olha, Cláudio, parabéns, porque assim, normalmente, em época de crise, a primeira coisa que o diretor financeiro faz, corta tudo aí, treinamentos, essas coisas assim. Pois é. Então, convencer isso daí, de que isso daí tem um retorno de investimento, uma imagem, não só financeira, mas uma imagem da empresa melhor, não é fácil. Não é fácil. Acho que tem um ponto hoje, até pela própria maturidade dessas empresas que terceirizam, e mesmo que tem um terceiriza, mas que tem essas estruturas de atendimento, uma questão muito forte que é a governança do conhecimento. Sim, né? A gente vem de uma época, eu e você, assim, de saber que o conhecimento estava na cabeça das pessoas, que não se tinha forma nenhuma de documentar. Hoje não. Hoje você pega tanta gente nas concorrências, você tem isso, você tem empresas que estruturam bases de conhecimento para que tenha os processos de atualização e que não sejam perdidos e que alguém que sai da empresa leve aquele conhecimento embora. Então, isso nós já avançamos muito. E hoje, até dentro do processo, depois da lei da terceirização, o processo de gestão de terceiros é muito mais estruturado. Você tem um terceiro, você contratante, você tem uma responsabilidade de manter aquela base e todo o conhecimento do terceiro atualizado. Clientes dos clientes dele. Exatamente. Então o terceiro está lá tendo o papel dele nessa relação, mas você contratante, o cliente é seu, o conhecimento é seu, e a forma de fazer esse conhecimento chegar para que as pessoas atendam os seus clientes é a responsabilidade sua. Então essa parte do treinamento, principalmente nos grandes clientes, quem já tem muita experiência de terceirização, tem os órgãos, né, os reguladores hoje, então esse ônus hoje está dividido, né, cliente? Então, o cliente tem muito, o contratante tem muita responsabilidade, então essa coisa só do treinamento não dá mais assim só para cortar. Por quê? Porque você também tem que garantir que aquele que está atendendo seu nome esteja atualizado, esteja capacitado. Então é importante, no começo era assim, saiu algum órgão regulador, muitas vezes era uma coisa que impactava, mas de uma forma assim, meio mais burocrática do que o normal. Hoje não, ela está sendo inteligente também. Hoje está. E eu acho que tem isso também, a experiência foi trazendo isso. As pessoas não olham mais treinamento, muita gente não, mas já tem muita gente que não olha o treinamento como um evento. Hoje o treinamento é visto como um processo.
E é um investimento. É um investimento e tem que dar retorno. Exatamente. Quando chega alguém lá, isso acontece ainda. Eu queria fazer um treinamento porque eu preciso bater uma meta. Um treinamento? Em fim de ano, isso sempre acontece. E muitas vezes o pessoal novo, fora da fase, né? Não vai resolver. Você tem que ter um plano de treinamento, uma recorrência de execução para garantir que aquele conhecimento todo seja absorvido pela pessoa. E a gente sabe das condições que as pessoas chegam, né, com a educação que chega, a maioria das pessoas assim, ensino médio, a gente sabe, não vou nem entrar na discussão da qualidade do ensino, mas a gente sabe hoje das deficiências que o nosso público tem. Então, quando a gente fala disso, a gente tem hoje, né, e as empresas têm hoje, tem um papel que é ajudar nessa evolução. A gente, quando está levando isso, está falando de várias áreas de treinamento, de muito conteúdo, e muitas vezes poderia dar, não só daquele produto, mas a gente sabe que hoje ajuda muitas pessoas a evoluírem pessoalmente, né, com conteúdos diferenciados, com treinamentos comportamentais importantes para a relação do cliente. E aquilo que talvez ela realmente não teria a oportunidade estando fora disso. O setor, a gente sabe, recebe muita crítica, mas acho que eu posso falar com certeza, assim, que você acompanha o setor. Sim. O setor que mais se treina, né? Exatamente. Treina muito, recicla muito, fala muito, atualiza muita informação. Então, temos os caminhos físicos, mas fazemos muita coisa, o setor faz muita coisa, e aí falando como uma profissional do setor, se faz muita coisa, né, gente? Mas ainda bem que com a evolução da internet, da busca, né, as empresas já sabem, empresas que são profissionais e empresas amadoras, tá? Eu me recordo quando comecei a fazer essa parte de treinamento em 2000, eu era assim, uma empresa chamava, falou, olha, é tanto o seu treinamento? Olha, mas tem uma empresa aqui que é 20%. Eu falei, olha, desculpa, mas o pessoal que quer dar treinamento foi atendente do meu supervisor faz um mês e saiu da empresa e quer montar treinamento. Não é isso. Então, hoje a Reciclar já tem um nome consolidado, né? Cláudio Garbim também, André também, e isso dá uma credibilidade melhor para as empresas. E a gente também trazer as coisas novas, né? Hoje a gente está falando disso assim, isso existe. Eu falo assim, olha, a gente tem clientes aqui hoje usando inteligência artificial, modelos de recomendação. Então, para você ter uma ideia hoje eu tenho clientes que eu sei exatamente, eu sei quanto é a sua performance, eu sei o que você treinou, eu sei o que você leu, eu sei que nota você tirou nas provas. Então hoje a gente consegue dizer assim, olha, o Kendi precisa desse treinamento. Não precisa mais treinar alguém em tudo. Não é mais um achismo. Não, e a gente brinca lá, né? Pastel de queijo para todo mundo. Não tem mais pastel de queijo para todo mundo. Que bom. Então hoje você consegue colocar conteúdo que a gente precisa, quando precisa, para chegar onde? Para chegar nesse outro objetivo. Então hoje a tecnologia está aí para isso, para ser usada para isso. Agora, precisa construir material, precisa falar na língua certa, precisa ter metodologia. A tecnologia ajuda a levar o conhecimento para a pessoa certa, para a deficiência que ela tem, porque é de conhecimento que ela tem. Então, esse é um passo importante, é uma forma nova de olhar. Então, de um cliente que eu tenho aqui, eu falo, eu tenho um cliente aqui no outro ponto, tem que ter uma jornada. E pela nossa experiência, para esse chegar nesse, vão uns 2 anos. Então, os clientes têm níveis de maturidade diferentes, até pelas suas estruturas, cultura, orçamento, e tudo que envolve isso, né, de investimento. Então, eu falo que assim, tem um timer, tem 2 anos para essa fila chegar, e quando chegar nesse, aqui já está 2 anos para frente de novo. E assim vai, né, Kendi? Assim vai. Cláudia, eu quero que você volte outras vezes, tá? Muito obrigado. Obrigada. Você pode deixar seus contatos, por favor? Deixo sim. Então, Reciclare, nosso site é reciclare.com.br. Estamos também nas redes sociais, no Insta, no LinkedIn. E eu também estou no LinkedIn, Cláudia Garbim. Se quiserem conhecer da Reciclare, conversar um pouco mais, fico à disposição. Kendi, obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. Fernão, os agradecimentos então a essa fantástica profissional. Cláudia Garbim, nós finalizamos mais um TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima.